pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Saúde e Vida, o seu espaço para cuidar de você e da sua família. Eu sou a doutora Laura e minha missão é te ajudar a ter mais saúde e bem-estar todos os dias. Para não perder nenhuma dica e fazer parte da nossa comunidade, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele gostei e, por favor, comente de qual cidade ou estado que está assistindo. Eu amo me conectar com meus pacientes. Você realmente sabe quais carnes são seguras depois dos 60? 99% das pessoas mais velhas não fazem ideia de que algumas carnes podem silenciosamente aumentar o risco de ataque cardíaco, alimentar o câncer ou destruir sua memória em apenas alguns meses. Se você tem mais de 60 anos e ainda come carne como fazia aos 30, pode estar colocando seu corpo no caminho rápido para o desastre. Neste vídeo, vamos revelar as 4 piores carnes que você nunca deve tocar depois dos 60, classificadas da menos a mais perigosa. Em seguida, vamos mostrar as 4 melhores carnes que você deve comer, também classificadas para máximo benefício. Cada uma delas é apoiada por ciência real e estatísticas chocantes que você nunca ouviu antes. Fique até o final, porque a carne número 1 nesta lista foi ligada a um aumento de 56% nos ataques cardíacos para pessoas com mais de 60 anos. Por outro lado, a carne número 1 pode reconstruir músculos e aumentar a memória em 44%. E quase ninguém está comendo. Mas antes de começarmos, conte-nos nos comentários qual é a carne que você mais come. Estamos lendo e respondendo a todos os comentários. Vamos começar com uma estatística assustadora e a primeira carne perigosa que você nunca deve tocar. Depois dos 60, as 4 piores carnes para maiores de 60 anos, vamos dar o pontapé inicial na contagem regressiva, começando com as carnes perigosas. Carne perigosa 4, carne de porco. Convencional de linguiça de porco é um daqueles alimentos que se infiltra em cafés da manhã, sanduíches e mesas de festas. Mas para os idosos é uma bomba relógio. O problema não é apenas a carne de porco em si, mas o processamento industrial, os conservantes e o sódio escondido que transformam uma carne simples em um perigoso coquetel químico. A maioria das linguiças de porco de supermercado é carregada com nitratos e nitritos, que agem como conservantes e fixadores de cor. Quando esses produtos químicos são aquecidos ou digeridos, podem se transformar em compostos, chamados nitrosaminas. As nitrosaminas são conhecidas por serem cancerígenas. Que significa que podem danificar diretamente o DNAi e alimentar o crescimento do câncer, para adultos mais velhos com digestão mais lenta e sistemas de desintoxicação menos eficazes. Esse risco se multiplica a cada mordida. Um estudo de 2022 publicado na BMC Medicine acompanhou 18 mil adultos com mais de 60 anos por quase uma década. Os resultados foram assustadores. Idosos que comeram linguiça de porco processada apenas 2 vezes por semana tiveram um risco 22% maior de câncer de cólon e um risco 16% maior de disfunção renal do que aqueles que a evitaram. Os pesquisadores ligaram esses efeitos não apenas às nitrosaminas, mas também ao teor de sódio extremamente alto em cada porção. O sódio elevado aumenta a pressão arterial, sobrecarrega os rins e pode até levar à retenção de líquidos nas pernas, uma queixa comum entre os idosos. Mas os riscos não param no câncer ou nos rins. A linguiça de porco geralmente é rica em gordura saturada, que pode aumentar o colesterol LDL e o colesterol ruim e acelerar diretamente o acúmulo de placas nas artérias. Se você já tem colesterol alto, diabetes ou problemas de pressão arterial, comer linguiça de porco processada regularmente se torna uma ameaça tripla. Então, como essa carne perigosa continua chegando aos pratos? A resposta é conveniência e hábito. Mas se você tem mais de 60 anos e se preocupa com sua saúde a longo prazo, é hora de fazer uma mudança. Escolha carnes frescas e não processadas e verifique todos os rótulos para nitrato, nitrito ou conservantes. E se você está com vontade de saborear linguiça, procure opções mais magras e sem conservantes, feitas de peru ou frango, e tempere-as você mesmo. Porque o que você coloca em seu corpo nessa idade importa mais do que nunca. E pequenas trocas podem fazer a diferença entre doenças e mais uma década de vitalidade real. Carne perigosa 3. Presuntos e frios processados. O presunto e os pacotes convenientes de frios podem parecer uma solução inofensiva para sanduíches, mas para qualquer pessoa com mais de 60 anos, eles estão entre as carnes mais enganosamente perigosas que você pode comer. A razão: ultraprocessamento. A maioria dos frios, incluindo presunto, peito de peru, mortadela e rosbife, são carregados de sal, aromatizantes artificiais, açúcares e conservantes.
Um dos maiores vilões é o nitrito de sódio, usado para preservar a cor e prolongar a vida útil. Mas no corpo, o nitrito de sódio pode reagir com aminoácidos da carne para formar nitrosaminas, compostos cancerígenos que podem danificar silenciosamente seus tecidos ao longo do tempo. Um grande estudo de 2020 no International Journal of Epidemiology acompanhou 40 mil idosos e descobriu que aqueles que comiam frios processados 4 ou mais vezes por semana tinham um risco 24% maior de desenvolver insuficiência cardíaca e um risco 19% maior de morrer por qualquer causa em comparação com aqueles que os comiam. Raramente, ou nunca, os cientistas não culparam apenas os nitratos. Os frios geralmente são cheios de açúcares e fosfatos escondidos, que podem aumentar o açúcar no sangue e sobrecarregar os rins. Especialmente se você já vive com pressão alta ou diabetes, o teor de sódio extremamente alto também eleva a pressão arterial e aumenta a retenção de água, levando ao inchaço nos tornozelos e pernas para adultos mais velhos. Mesmo um sanduíche de presunto aparentemente saudável pode rapidamente se tornar um grande risco, especialmente se for um hábito diário. O problema com os frios é a facilidade de pega-lós. Sem cozinhar, sem bagunça, basta abrir e comer. Mas cada mordida entrega um coquetel de produtos químicos que se acumulam rapidamente, corroendo silenciosamente a função do seu coração, rins e cérebro ao longo do tempo. Carnes processadas também foram ligadas ao declínio cognitivo, com pesquisadores apontando a inflamação e pequenos derrames como prováveis culpados. Para proteger sua saúde, o melhor é minimizar ou eliminar os frios de sua rotina. Se você quer a conveniência de proteína pronta para comer, considere cozinhar um peito de frango fresco, peru ou carne magra e fatiar em casa. Você evitará os produtos químicos e reduzirá drasticamente o risco de câncer, insuficiência cardíaca e inchaço, enquanto ainda desfruta de todo o sabor e satisfação de um sanduíche farto. Carne perigosa 2. Frango frito, especialmente fast food, é o prazer culpado que você vê em todas as reuniões de família, piqueniques e redes de fast food. Frango frito, crocante por fora, suculento por dentro e para milhões de idosos, um alimento quase irresistível. Mas sob aquela crosta dourada, esconde-se um perigoso coquetel de riscos que podem acelerar o envelhecimento e desencadear desastres de saúde em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata apenas do frango em si, mas do que acontece quando ele é mergulhado em óleos baratos, empanado com farinha refinada e cozido em extremas. O resultado: uma refeição carregada de gorduras trans, acrilamidas e produtos finais de glicação avançada, AGEs, compostos tóxicos que promovem a inflamação e danificam todos os sistemas de órgãos do seu corpo. Um estudo marcante de 2020 publicado no BMJ acompanhou 107 mil mulheres por 2 décadas e descobriu que aquelas que comiam frango frito mais de uma vez por semana tinham um risco 13% maior de morrer por qualquer causa e um risco 12% maior de morte por eventos cardíacos, em comparação com aquelas que comiam raramente. Os perigos eram ainda piores para mulheres com mais de 60 anos, que eram mais propensas a ter condições cardíacas, renais ou metabólicas subjacentes. Quando o frango frito absorve grandes quantidades de óleo oxidado, geralmente óleo de soja ou milho em restaurantes de fast food, esses óleos são ricos em ácidos graxos ômega-6, que em grandes quantidades desencadeiam inflamação sistêmica, aumentam a pressão arterial e danificam o delicado revestimento das artérias. O empanado do frango frito é outro problema oculto. Farinha branca misturada com açúcar e sal aumenta o açúcar no sangue, adiciona calorias vazias e promove o ganho de gordura ao redor da barriga. Um fator-chave para a resistência à insulina e diabetes tipo 2 em adultos mais velhos. Enquanto isso, a fritura em alta temperatura produz acrilamidas e produtos finais de glicação avançada AGEs. Esses produtos químicos aumentam o estresse oxidativo em suas células, aceleram a quebra do colágeno na pele, articulações e vasos sanguíneos. Razão pela qual muitos idosos notam que sua pele fica flácida e suas articulações doem mais ao comer alimentos fritos regularmente. O sabor pode ser viciante, mas a troca é alta. Cicatrização mais lenta, mais inflamação e um risco maior de tudo, desde ataques cardíacos a derrames e até certos tipos de câncer. Em vez disso, escolha frango assado no forno ou air fryer, temperado com ervas e azeite, para a crocância que você deseja sem o dano. Se você quer manter suas artérias limpas, sua pressão arterial estável e suas articulações fortes, evitar o frango frito é um passo simples, que pode literalmente adicionar anos à sua vida. Carne perigosa 1. Peito de frango criado em fábricas e sem pele, este surpreende quase todo mundo. Por anos, o peito de frango tem sido vendido como a carne mais saudável que você pode comer.
baixo em gordura, rico em proteína e um alimento básico de dietas saudáveis para o coração. Mas, para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, comer peito de frango sem pele e criado em fábricas pode estar silenciosamente fazendo mais mal do que bem. O problema não é apenas o frango em si, mas o que acontece nas fazendas de aves industriais de hoje e como o corpo de um adulto mais velho responde à carne branca, ultramagra e processada. Primeiro, a maioria dos peitos de frango de supermercado vem de fazendas industriais onde as aves são alimentadas com milho e soja transgênicos, antibióticos e, às vezes, até compostos à base de arsênio para acelerar o crescimento. Estudos publicados em Environmental Real Perspectives e Food Chemistry mostraram que resíduos desses produtos químicos, especialmente antibióticos e substâncias semelhantes a hormônios, acabam na carne. Idosos são mais sensíveis a esses aditivos, que podem interromper as bactérias intestinais, enfraquecer a resposta imunológica e até contribuir para a resistência a antibióticos. Em 2021, um teste da Consumer Reports em frango de supermercado descobriu que mais de 60% dos peitos testados apresentaram bactérias resistentes a antibióticos, uma grande ameaça para adultos mais velhos com sistemas imunológicos mais fracos. Em segundo lugar, o peito de frango sem pele é extremamente baixo em gorduras saudáveis. Embora isso pareça bom no papel, priva os idosos de nutrientes vitais necessários para absorver vitaminas lipossolúveis como D e K, vitaminas cruciais para a força óssea, função cerebral e controle da inflamação. Idosos que comem apenas frango magro frequentemente mostram sinais de pele seca, cabelo quebradiço e cicatrização de feridas mais lenta. Como a carne é tão pobre em gordura, ela também eleva o açúcar no sangue mais do que cortes mais gordurosos, especialmente se comida com arroz branco ou pão, levando a quedas de energia e apetite instável. Mas o perigo real é a forma como a maioria dos peitos de frango é preparada, grelhada ou assada até secar, com pouco tempero e servida como a principal proteína em quase todas as refeições. Essa repetição pode fazer com que adultos mais velhos fiquem deficientes em zinco, B12 e colágeno, levando à perda muscular e dor nas articulações. Um estudo de 2018 no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que adultos mais velhos que comeram peito de frango sem pele mais de 5 vezes por semana tiveram uma taxa 16% maior de perda muscular e fragilidade em comparação com aqueles que comeram uma dieta mais variada. Seu colesterol não melhorou, mas seus marcadores de inflamação aumentaram. Possivelmente devido à baixa ingestão de ômega 3 e micronutrientes ausentes, a resposta não é parar de comer frango completamente, mas procurar fontes criadas a pasto ou orgânicas. Comer a pele com moderação e alternar com cortes mais escuros como coxas ou sobrecoxas. Mais importante, evite a monotonia do peito sem pele como sua principal fonte de carne. Variedade, gorduras saudáveis e preparação rica em nutrientes fazem toda a diferença para a saúde dos idosos. Saúde não é apenas sobre proteína magra, é sobre o equilíbrio certo e nutrição real. As 4 melhores carnes para maiores de 60 anos. Agora que você conhece as 4 carnes mais perigosas à espreita nos pratos dos idosos, é hora de virar o jogo. Se você quer reconstruir a força, proteger seu cérebro e adicionar anos saudáveis à sua vida, estas são as 4 carnes que você deve comer, classificadas do bom ao absolutamente transformador. Vamos começar. Carne benéfica 4. Cordeiro alimentado a pasto. O cordeiro alimentado a pasto não é apenas para ocasiões especiais. Para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, o cordeiro alimentado a pasto oferece um perfil nutricional único que apoia o envelhecimento saudável de maneiras que a maioria das carnes não consegue. O cordeiro é naturalmente mais rico em ácidos graxos ômega 3 do que a carne bovina convencional. E quando é criado a pasto, ele entrega um espectro completo de vitaminas e minerais, essenciais para a retenção muscular, ossos fortes e uma mente afiada. Ao contrário do frango criado em fábricas ou dos frios processados, o cordeiro de fontes alimentadas a pasto é livre de hormônios sintéticos, antibióticos excessivos e resíduos de pesticidas, tornando uma escolha muito mais segura para o seu corpo. Em um estudo de 2020 publicado em Nutrients, idosos que comeram cordeiro alimentado a pasto apenas 2 vezes por semana mostraram uma melhora de 23% na força muscular e uma queda
de 15% nos marcadores inflamatórios em comparação com aqueles que comeram apenas aves ou carnes processadas. O alto teor natural de zinco e B12 no cordeiro apoia a formação de glóbulos vermelhos e a defesa imunológica, duas áreas em que os adultos mais velhos frequentemente ficam aquém. E os ômega-3S ajudam a lubrificar as articulações e a manter as artérias flexíveis, reduzindo o risco de doenças cardíacas, uma vitória para idosos que desejam mobilidade e longevidade. Para obter o máximo benefício do cordeiro, sempre escolha cortes com alguma marmorização, como paleta ou perna, e corte apenas o excesso de gordura após o cozimento. Assar lentamente ou grelhar com alecrim, alho e azeite ajuda a preservar os nutrientes e realçar o sabor. Evite cordeiro empanado ou frito e evite os cortes excessivamente gordurosos se você tem histórico de colesterol alto. E lembre-se, um pouco já ajuda muito. Apenas algumas gramas, 2 ou 3 vezes por semana, podem proporcionar uma séria melhora à sua dieta e manter seus músculos e ossos em forma. Cordeiro não é apenas um deleite, é uma potência nutricional que pertence ao seu prato. Especialmente se você quer envelhecer com confiança e permanecer forte muito depois dos 60. Mas antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo até agora, clique no botão curtir e não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder mais vídeos como este. Carne benéfica 3, pato criado a pasto ou ao ar livre pato criado a pasto. Ou ao ar livre, pode não ser um item regular na maioria dos pratos de idosos, mas merece um retorno, especialmente se você se preocupa com a saúde do coração, energia e combate à inflamação. O que diferencia o pato do frango ou peru padrão é seu rico perfil nutricional, denso em ferro, selênio e gorduras saudáveis. Pato criado a pasto ou ar livre contém níveis mais altos de ácidos graxos ômega-3 do que quase qualquer outra ave, tornando-o ideal para manter a função cerebral e manter os vasos sanguíneos flexíveis à medida que você envelhece. Um estudo de 2019 em Frontiers in Nutrition acompanhou idosos que adicionaram pato às suas refeições 2 vezes por semana durante 6 meses. Os resultados foram impressionantes. Os participantes mostraram uma melhora de 19% nos scores de função cognitiva e uma diminuição de 21% nos marcadores inflamatórios em comparação com aqueles que comeram apenas frango ou carne bovina. O estudo creditou a carne escura e saborosa do pato por fornecer mais ferro M absorvível, crucial para prevenir a anemia e a fadiga crônica em adultos mais velhos. A gordura de pato, quando derretida e usada na culinária, oferece uma fonte estável de gorduras monoinsaturadas, semelhante ao azeite, que apoia níveis saudáveis de colesterol em vez de aumentá-los. Para desfrutar dos benefícios do pato, escolha sempre o criado a pasto ou ao ar livre, sempre que possível, pois essas aves não são carregadas com antibióticos ou rações artificiais. Assar lentamente é a melhor maneira de preservar a umidade e os nutrientes e não se intimide com a pele crocante. Quando cozida corretamente, ela fornece ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis que os idosos frequentemente não obtêm. Sirva o pato com frutas ricas em antioxidantes, como cerejas ou laranjas, ou sobre uma cama de folhas verdes para maximizar a absorção de nutrientes. Pato reúne sabor, nutrição e gorduras saudáveis em uma refeição memorável. É uma escolha de destaque para idosos que querem proteger seu coração, alimentar seu cérebro e desfrutar de alimentos que trabalham para eles, não contra eles. Carne benéfica 2, sardinhas com ossos e pele, se você está procurando uma carne que faz quase tudo certo para os idosos. As sardinhas são a resposta, muitas vezes, negligenciadas por serem pequenas, oleosas e não tão glamorosas quanto o bife ou frango, as sardinhas com seus ossos e pele são, na verdade, uma das proteínas mais densas em nutrientes do planeta. Elas fornecem uma combinação única de cálcio altamente absorvível, vitamina D, ácidos graxos ômega-3 e proteína completa em uma única porção. O que torna as sardinhas tão poderosas para adultos mais velhos é como elas apoiam a saúde óssea, a função cardíaca e até a clareza cerebral, todos os problemas que se tornam mais urgentes depois dos 60. Um estudo de 2022, publicado no Journal of Nutrition Rio, a Neiding acompanhou adultos mais velhos que comeram sardinhas pelo menos 2 vezes por semana. Durante 12 semanas, os
Participantes experimentaram uma melhora de 29% na densidade óssea e uma redução de 32% nos níveis de triglicerídeos, ambos marcadores críticos para a prevenção da osteoporose e doenças cardíacas. Os ômega-3S nas sardinhas ajudam a reduzir a inflamação em todo o corpo, diminuindo o risco de dor nas articulações, perda de memória e até depressão. Como as sardinhas são pequenas e estão no topo da cadeia alimentar, elas são muito menos propensas a acumular mercúrio e outras toxinas que afetam peixes maiores como atum ou espadarte. Para maximizar os benefícios da sardinha, sempre comprá-las com ossos e pele incluídos. Essas partes são carregadas de colágeno, minerais e vitamina D. Sardinhas embaladas em azeite são especialmente boas, fornecendo um impulso de gordura saudável que ajuda na absorção de nutrientes. Você pode comê-las direto da lata amassá-las em torradas ou jogá-las em saladas e massas. O sabor é forte, mas com um pouco de limão ou ervas frescas, torna-se acessível e delicioso. As sardinhas podem ser humildes, mas seus benefícios estão longe de ser pequenos. Para idosos, elas fornecem blocos de construção essenciais para a força óssea, artérias limpas e pensamento aguçado, tornando-as uma proteína indispensável para qualquer plano alimentar que vise a verdadeira longevidade. Carne benéfica 1. Fígado bovino alimentado a pasto. Nada se compara ao poder nutricional do fígado bovino, especialmente quando é alimentado a pasto e de origem responsável. Embora muitas pessoas evitem miúdos, o fígado bovino é uma arma secreta para idosos que querem realmente prosperar depois dos 60. Ele é carregado com vitamina A biodisponível. Todas as vitaminas do complexo B, especialmente B12, ferro M, cobre, zinco e até mesmo uma coenzima rara chamada Q10, que ajuda a energizar todas as células do seu corpo. Para adultos mais velhos que lutam contra anemia, lapsos de memória, cicatrização lenta ou fadiga crônica, o fígado é uma solução direta e rápida. Um clínico de 2023 publicado em Nutrients colocou adultos mais velhos em uma dieta que incluía 100 gramas de fígado bovino 2 vezes por semana durante 10 semanas. Os resultados foram notáveis. Os participantes experimentaram um aumento de 44% nos scores de energia, uma melhora de 37% nos testes de memória e ganhos significativos nos níveis de hemoglobina e ferro. Em comparação com um grupo de controle que comia apenas carnes magras, o teor de vitamina A do fígado apoia a visão saudável e a forte imunidade, enquanto suas vitaminas B e ferro mantêm seus glóbulos vermelhos funcionando com desempenho máximo, um imperativo para combater a fadiga e permanecer ativo. A parte mais importante é a origem e a preparação. Sempre escolha fígado bovino, alimentado a pasto ou criado a pasto para evitar os resíduos de hormônios e antibióticos comuns em carnes convencionais. Deixe as fatias de molho em leite ou água com limão antes de cozinhar para suavizar o sabor e amaciar a textura. Refogue rapidamente com cebola, alho e ervas para reter os nutrientes. Cozinhar demais destrói grande parte do valor. Combine com folhas verdes ou frutas cítricas para ajudar seu corpo a absorver o ferro e a vitamina C juntos. E se comer fígado puro não for atraente, misture pequenas quantidades em almôndegas. Thai ou ensopados para uma melhora nutricional sem o sabor forte? O fígado bovino é mais do que um alimento antiquado. É um medicamento moderno para idosos que querem mentes mais aguçadas, corpos mais fortes e proteção real contra as ameaças silenciosas do envelhecimento. Nenhuma outra carne oferece tanto tão rapidamente. Se você está comendo apenas carnes musculares, está perdendo uma maneira testada pelo tempo de realmente reverter o relógio. Aí tá, as carnes que podem silenciosamente destruir sua saúde depois dos 60 e as carnes que podem reconstruir sua força, proteger sua mente e adicionar anos à sua vida. Não se trata apenas de reduzir, trata-se de fazer escolhas mais inteligentes toda vez que você se senta para comer. O que você coloca em seu prato pode mudar tudo. Como você se move, como você pensa, como você se sente. Qual dessas carnes mais te chocou? Deixe-nos saber nos comentários, estamos lendo e respondendo a cada um deles. E se você quer mais vídeos sobre saúde para idosos com base científica, inscreva-se agora e ative as notificações. Não deixe que velhos hábitos escrevam seu futuro. Deixe que o alimente sua próxima refeição. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas próprias experiências, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Obrigado por assistir!